Hoje vamos falar de um caso que ficou conhecido mundialmente. Ele ocorreu em Monte Palomar, nos Estados Unidos, em 54. É um dos casos mais polêmicos e misteriosos já ocorridos. Muitas pessoas acreditam que seja real, assim como muitas pessoas acham que foi uma farsa. Algo para fazer mais gente acreditar em uma fantasia com intuito comercial. No entanto, a história trata-se de um contato com 3 pessoas que foi registrado através de fotos em um contexto que ao mesmo tempo causa descrença, mas com pontos que reforçam a sua veracidade. Há inclusive quem ligue essa situação à história que contamos aqui no canal na semana passada. Hoje vamos conhecer o caso Dolores Barrios. O que vamos contar aqui é um compacto da história toda, com os detalhes mais importantes e relevantes. No dia 7 e 8 de agosto de 54, em Monte Palomar, nos Estados Unidos, se realizava um dos primeiros congressos de ufologia que era promovido por 3 dos mais famosos, chamados contatados, ou seja, eram 3 pessoas que afirmavam terem contato direto com extraterrestres mais de uma vez. Eles seriam Truman Bartram, Daniel Fry e George Adamski. Desses 3, nós vamos falar um pouco sobre o George Adamski na conclusão dessa história. Antes temos que falar sobre Monte Palomar, que é um local que tem uma altitude de mais de 1.800 metros em San Diego, na Califórnia. Lá é onde até hoje existe ainda o Observatório de Palomar, com o telescópio Hale, que pertence ao California Institute of Technology. Mas ele não é novo, na verdade ele consta como construído em 1948, ele foi o maior telescópio refletor do mundo até 76. Um equipamento tão sensível que pode detectar a chama de uma vela a 24 mil quilômetros de distância. É um lugar visitado por quem tem grande interesse em astronomia, engenharia ou quem tem vontade de ver o céu de uma forma única, principalmente ufologistas. Esse seria então o ambiente perfeito para quem acredita em visitantes vindos do espaço. É importante levantar esses dados para que a gente tenha noção do contexto do momento e o quanto isso pôde ou não ter influenciado a opinião das pessoas que estavam presentes naquele evento, e assim a gente pode analisar os 2 lados da história. Mas o que de fato aconteceu? Bom, mais de 1.000 pessoas participavam desse evento, entre jornalistas, físicos, astrônomos, pessoas que alegavam terem vistos OVNIs, até agentes do FBI estavam presentes. O assunto OVNI era um tema muito falado na época e nessa ocasião, e fazia pouco tempo que o caso Roswell tinha acontecido. E no primeiro dia do evento, em 7 de agosto de 1954, houve então uma palestra do George Adamski, que explicava que existem raças alienígenas que seriam muito parecidos conosco, apesar de viverem em outro planeta. Que inclusive nós poderíamos ser descendentes dos mesmos genes que eles. Com base no conhecimento da época, muita gente ainda acreditava que os planetas do nosso sistema solar, inclusive, eram habitados. E essa palestra em si falava de venusianos. Era dito que alguns desses seres semelhantes a nós viveriam infiltrados em meio à nossa sociedade, em grandes cidades e até mesmo em locais remotos. Eles estariam avaliando a nossa maneira de viver, nossos costumes, como se fosse um projeto de observação da nossa espécie. Era uma espécie de estudo, e inclusive esses seriam os seres que o próprio George Adamski teria contatado anos antes. A questão de eles serem de Vênus, na verdade, é uma definição dele, porque segundo o relato do encontro que ele teve, os seres que ele teria visto nunca se definiram, na verdade, como vindos de lá. Foi o próprio George que interpretou assim. Mas ele inclusive faz uma descrição desses seres que ele viu e mostra até pinturas de como eles seriam. Contado isso, no final do primeiro dia de evento, alguns convidados começaram a notar que haviam ali assistindo tudo algumas pessoas estranhas.
Mas como assim estranhas? Isso é muito subjetivo, né? O que eu posso achar estranho pode ser que você não ache e vice-versa. Mas é dito que no final, né, desse dia, 3 pessoas que estavam ali em meio às outras pessoas, como qualquer outra, chamavam a atenção por serem diferentes. Seriam então uma mulher e 2 homens. Os 3 tinham a pele clara, a mulher tinha cabelo loiro, olhos negros, muito profundos, e ela teria a formação craniana maior que o comum. Alguns dizem ver nela uma estranha marca óssea na testa, e seria isso inclusive uma das coisas que teria chamado a atenção daquelas pessoas. No boca a boca, entre os espectadores, os rumores viraram um verdadeiro telefone sem fio e ganharam nuances de ser uma história maior. Ao ponto de que quem estava ali no encontro começou a achar que esses 3 eram visitantes venusianos. Durante o evento, o George Adamski, inclusive, apresentou uma pintura artística de como seria, né, aquele ser humanoide que ele tinha encontrado, que era, inclusive, muito semelhante a humanos caucasianos loiros, com altura e estrutura corporal padrão, parecida com a de seres humanos, porém de tons de pele um pouco mais escura do que de escandinavos. E a imagem era parecida com a tal mulher que chamou a atenção. Em determinado momento, em meio a tanto burburinho, um dos participantes desse evento aproximou-se, né, desse trio que todo mundo estava achando estranho e perguntou de forma discreta: "Vocês são venusianos?" A mulher, sorrindo, respondeu que não. O homem então insistiu no diálogo, dizendo: "Por que você está aqui?" E ela disse: "Porque a gente tem interesse nesse assunto, né, ufologia." O rapaz então continuou a conversa perguntando se eles acreditavam em discos voadores, e depois, ainda insinuando que eles não eram humanos, perguntou: "É verdade o que o Sr. Adamski está falando? Que eles vêm de Vênus?" E a mulher então respondeu que sim, eles são de Vênus. Porém, nesse momento, pelo que é contado, ela meio que disse em tom de sarcasmo, com um pequeno sorriso nos lábios. Em meio a esse evento havia também um brasileiro, um jornalista chamado João Martins, que trabalhava para uma revista chamada O Cruzeiro, que eu creio que não exista mais. E ele, tendo escutado, né, o que todo mundo estava falando, decidiu então entrevistar esses 3, e de acordo com o que ele contou, a mulher disse que se chamava Dolores Barrios. Esse era de fato o nome que ela assinou na lista de pessoas presentes, e ela alegou também ser designer de vestidos. Ela trabalhava com moda. Ela disse que os amigos dela se chamavam Donald Morand e Bill Jackmart. Ambos eram supostamente músicos. Por fim, ela disse que morava em Manhattan Beach, na Califórnia. O João chegou a perguntar se podia fotografá-los, mas eles se recusaram. Eles pareciam inclusive meio irritados de serem chamados de venusianos. Após esses questionamentos, durante o resto da conferência, os 3 ficaram isolados do público e não falaram com mais nenhum participante. Em algumas matérias, existe a informação de que, na verdade, todas as perguntas foram feitas pela mesma pessoa, o jornalista brasileiro, e não por pessoas diferentes. Mas isso não muda a situação, e também dizem que no meio da conversa, essa mulher interrompeu o diálogo e se retirou do salão de conferência, e ninguém mais a viu. É falado também ainda que todas as respostas eram informações lacônicas, vagas, sempre precedidas de uma ligeira pausa, durante a qual os 3 se entreolhavam silenciosamente, e só a mulher falou. O que classificaria a Dolores como uma extraterrestre, né? Por que as pessoas estavam falando isso? Segundo eles, algumas características, como a saliência na testa, que eu disse antes, dizem que ela teria 2 glândulas lacrimais e uma distância incomum entre o começo da cavidade ocular e o globo ocular. E ela teria também tentado evitar a foto para que as características não fossem percebidas, para que outros como ela não fossem identificados. Essa é a história. Mas até esse momento não se tinha nenhuma foto dos 3. Quando foi no dia seguinte, né, no segundo dia de evento, esses 3, mesmo tendo ficado acuados com os questionamentos no dia anterior, estavam no evento mais uma vez, e nesse dia o jornalista brasileiro decidiu insistir em fotografá-los. Segundo ele, para ilustrar, né, a entrevista obtida. Após alguma conversa, eles permitiram, e esse momento gerou as únicas imagens conhecidas de Dolores Barrios, Donald Morand e Bill Jackmart.
Porém, no momento em que a foto de Dolores foi tirada, que foi a última, ela foi feita com um flash ligado. E aquela luz acabou assustando a Dolores, que imediatamente correu para longe do evento, seguida por seus amigos, que saíram imediatamente logo atrás dela. Desse dia em diante, ninguém nunca mais ouviu falar dos chamados Três Venusianos. Essa história rodou o mundo, apareceu na tal revista que o João trabalhava, né? E aí que entram alguns pontos que fazem a história parecer real e alguns que fazem a história parecer alguma fantasia, alguma farsa ou algo programado, uma espécie de conspiração. O primeiro ponto que faz parecer uma farsa é isso acontecer em um evento onde o George Adamski era um dos organizadores. Ele é um dos primeiros a dizer que teve contato direto com seres de outro planeta e o primeiro a ter inclusive fotos e vídeos de discos voadores. Ele escreveu livros sobre o tema e em determinado momento da vida dele, as suas histórias começaram a ser questionadas e desacreditadas, exatamente por ele ganhar muito dinheiro em cima desses casos, o que não parecia comum. Outro fato é que as fotos de discos voadores que ele espalhou pelo mundo como sendo reais, mais tarde foram confirmadas como farsas, por serem na verdade peças de lanternas antigas e até algumas peças de chocadeiras, ao mesmo ponto em que o primeiro relato que ele conta que aconteceu com ele foi também visto por mais pessoas em lugares diferentes que sequer o conheciam, que foi um avistamento de um OVNI em 9 de outubro de 46 durante uma chuva de meteoros, onde ele viu um grande aparelho escuro parecido com um gigantesco dirigível imóvel sobre as montanhas de San Diego. Ele é um polonês que já trabalhou com propaganda antes disso, ele inclusive pintava cartazes de propagandas e ele também já era escritor de ficção científica. Ou seja, apesar de o primeiro avistamento dele ser relatado também por outras pessoas da mesma cidade como real, saíram inclusive notícias sobre isso, o Jorge era um cara que trabalhava com marketing, já tinha conhecimento de ficção científica e já até chegou a montar uma espécie de seita chamada Ordem Real do Tibete. Depois do tal avistamento, ele teria tido um outro encontro com alienígenas e teria conversado com um deles, que é da tal raça que pareciam humanos nórdicos. Ele então teria mais tarde escrito livros sobre esses temas, sobre a sua visita a uma nave e até a mensagem de paz que os viajantes do espaço trariam. Então, em resumo, sobre o Jorge, algumas pessoas acusam ele de talvez ter sim vivenciado uma primeira experiência que foi real, mas como nunca aconteceu de novo, para não ser esquecido e para conseguir alongar essa história dele, ele teria acabado criando novas histórias falsas, já com a visão comercial em cima de um único fato que foi real. Depois também é dito que os casos dele ficaram tão conhecidos que o governo americano acabou o contratando para criar histórias que ajudassem a ridicularizar casos reais de avistamentos de OVNIs para que a população cada vez mais desacreditasse no assunto. E essa história dos três venezianos seria, na verdade, uma dessas histórias que ele teria criado. Quando Jorge morreu em 23 de abril de 65, ele tinha 74 anos, ele morreu em decorrência de problemas respiratórios. Ele foi inclusive enterrado às custas do governo americano, o que não é comum, no cemitério militar de Arlington, em Washington, que é reservado a autoridades governamentais e militares e onde repousam os principais heróis de guerra norte-americanos. Apesar dele ter ido à guerra, ele não era considerado um herói de guerra. Então, isso levantou mais a ideia de que ele era, na verdade, sim, um espião, um contratado do governo, digamos assim, para fazer as histórias caminharem, as histórias de OVNI continuarem, mas por um percurso que o governo tivesse controle. Essa seria toda a conspiração por trás. Outra questão levantada é que em meio a um congresso com vários jornalistas, somente um se interessou em fotografar essas pessoas estranhas, sendo que todo mundo estava falando nisso. Seria então uma farsa criada na verdade não pelo Adamski, mas sim pelo brasileiro, e essa história acabou ganhando o mundo todo?
Por outro lado, a tal mulher, sendo muito parecida com a pintura de Jorge e ser considerada uma parte da tática do governo para ridicularizar o assunto OVNI, o próprio Jorge Adamski dizia que a tal mulher era uma farsa e ela estava lá fazendo piada com o rumor de que ela era de outro planeta, que ela só queria espalhar confusão, quando na verdade ela era só uma mulher comum. Ou seja, o próprio Jorge não acreditava na história dos 3 venusianos, então meio que tira um pouco o sentido dele estar participando dessa história. Ou seria só mais uma tática para a história parecer real. Tudo é um mistério. Outro ponto que se levanta também é que ninguém nunca mais ouviu falar dos 3 fotografados, ninguém nunca mais os viu. Como essa história rodou o mundo todo, seria natural que em algum momento alguém encontrasse essa mulher ou um dos 2 homens e desmistificasse esse caso todo. Porém, ninguém dos 3 em nenhum momento também veio a público negar a história e eles nunca mais foram vistos. O momento da foto foi o último contato registrado de qualquer ser humano com um dos 3. Algumas pessoas, inclusive, acreditam que até a tal loira que teria visitado o Thiago Machado, no caso que a gente contou aqui no canal na semana passada, e também uma loira que aparece em outros relatos, que inclusive tem uma descrição de uma mulher muito parecida com essa, né? Seria aí um ser de aparência feminina, loiro, com descrição muito parecida com a da Dolores Barrios. Então, as pessoas acreditam que pode ser que seja sim essa mulher, essa mesma mulher. No fim, é um caso conhecido no mundo todo, como eu disse, que ao mesmo tempo tem pontos que levantam tudo para parecer uma farsa, porém também tem pontos que fazem quem conhece essa história ficar com uma certa fagulha ali acreditando, né? Uma certa credibilidade. Pelo menos o mistério é crível, digamos assim. Comenta aqui embaixo o que você acha. Mas o que a gente não tem como negar é que, mesmo sendo falso ou verdadeiro, é uma ótima história de mistério. Quem é Dolores Barrios e seus amigos? Obrigado por assistir até aqui. Por enquanto é só e até mais.